Joel Miller, de The Last of Us. 20 anos. Foi quanto tempo Joel Miller passou morto por dentro. A pandemia do Cordyceps transformou o mundo inteiro em um pesadelo de fungos e violência. Mas para Joel, o verdadeiro pesadelo começou na primeira noite, quando sua filha Sarah morreu em seus braços. Ele não perdeu apenas uma criança, ele perdeu a capacidade de sentir, de confiar e de amar. Joel se tornou um contrabandista brutal, um sobrevivente que fazia qualquer coisa para continuar respirando. Até que Tess, sua parceira, o convenceu a escoltar uma garota imune chamada Ellie. No início, ela era apenas uma carga, mas ao longo daquela jornada sangrenta, algo dentro de Joel começou a despertar. Ele viu em Ellie a segunda chance que o destino cruel lhe ofereceu, uma filha que ele jurou para si mesmo que nunca mais perderia. E quando os vagalumes disseram que a cura para salvar a humanidade significava matar a Ellie, Joel não hesitou nem por um segundo. Ele não escolheu entre a garota e o mundo. Escolheu sua filha contra o mundo que já havia provado repetidas vezes que não merecia salvação. Ele massacrou dezenas, condenou milhões à escuridão eterna e mentiu para Ellie. Tudo para nunca mais ter que enterrar uma filha. Joel não se arrependeu. Esse é o ponto. Ele carregou sozinho o segredo, a culpa e a condenação de toda a humanidade. E para um pai, não existe escolha. Existe apenas a filha que ele não vai perder de novo. Um pai não salva um mundo. Ele salva a sua filha. Boromir, Senhor dos Anéis. Boromir não era apenas um guerreiro de Gondor. Ele era o filho favorito de uma nação desesperada. Enquanto seu irmão Faramir vivia à sombra, Boromir carregava o peso de ser o salvador que todos esperavam. Gondor estava à beira do colapso, cercada por exércitos de Mordor, e ele era a última esperança de seu povo. Quando ele se juntou à Sociedade do Anel, seu objetivo era claro: usar aquele poder para salvar sua terra natal. Mas o Anel não oferecia salvação. Ele oferecia tentação. Sussurrava promessas de força, de vitória, e Boromir, exausto pelo peso de seu dever, escutou. Naquele momento de loucura, ele atacou Frodo. Mas quando viu o medo nos olhos do pequeno hobbit, o verdadeiro Boromir voltou. E o que ele viu no reflexo daquele medo o despedaçou por dentro. Seu sacrifício não foi apenas morrer. Foi morrer após falhar. Foi lutar até o último suspiro para proteger Merry e Pippin, sabendo que jamais poderia desfazer o que havia tentado fazer com Frodo. Ele morreu pedindo perdão a Aragorn, não como um príncipe de Gondor, mas como um homem que caiu e se levantou na hora certa. A honra não é nunca cair, é ter coragem de se levantar, mesmo sabendo que foi tarde demais. Rorschach de Watchmen. Walter Kovacs não nasceu Rorschach. Ele foi forjado pela crueldade de um mundo que nunca lhe deu nada além de dor. Abusado pela própria mãe, ridicularizado pelas ruas de Nova York, ele cresceu vendo a humanidade pelo que realmente era: podre, corrupta e hipócrita. Então ele criou Rorschach, uma máscara, um código moral absoluto e inflexível, em um mundo de compromissos covardes. Para Rorschach, não existia meio termo, não existia bem maior ou mal necessário. Existia o certo e o errado, preto e branco, com as manchas em sua máscara. Ele era o único herói que se recusava a negociar com o mal, mesmo quando todos ao seu redor se curvavam. Então ele descobriu a verdade. Adrian Veidt, o Ozymandias, havia assassinado milhões de inocentes em Nova York para criar uma mentira, uma falsa ameaça alienígena que forçou as nações do mundo a se unirem. O plano funcionou. A Guerra Fria terminou, a paz estava garantida. Mas ela foi construída sobre uma montanha de cadáveres e mentiras. Todos os outros heróis concordaram em manter o segredo. Pelo bem maior, eles disseram. Rorschach se recusou. Ele não conseguia. Porque aceitar aquela mentira seria trair tudo o que ele era. Seria admitir que o fim justifica os meios. Que princípios podem ser negociados. E se ele fizesse isso, não seria mais Rorschach. Então ele escolheu. Ele saiu para contar a verdade ao mundo, sabendo que Dr. Manhattan o mataria para proteger a mentira. No final, ele tirou sua máscara a única vez em anos e pediu para morrer, porque viver em um mundo onde a verdade não importava era pior que a morte. Rorschach não salvou o mundo. Ele não impediu o plano, mas ele recusou a fazer parte da mentira. E esse foi o seu sacrifício. Morrer por um princípio que ninguém mais estava disposto a defender. Ele não se comprometeu, nem mesmo diante do Armagedon.
Sirius Black, de Harry Potter. Sirius Black já havia sacrificado tudo uma vez. Ele renunciou sua família de sangue puro, sua fortuna e a sua liberdade. 12 anos em Azkaban, a prisão que literalmente suga a alma de seus prisioneiros, por um crime que ele não cometeu. Tudo porque ele era leal aos seus amigos, James, Lily e Remus. E quando eles morreram, ele perdeu tudo o que importava. Mas ele escapou, não por vingança, não por liberdade. Ele escapou porque Harry Potter, o filho de James, estava em perigo. O garoto era a última lembrança de seus melhores amigos que ainda respirava nesse mundo. Para Sirius, proteger o Harry não era um dever, era a razão da sua existência. Ele se trancou na Grimmauld Place, a casa em que ele odiava, cheia de memórias tóxicas de sua infância. Ele se isolou do mundo, vivendo como um prisioneiro voluntário, tudo para estar perto do garoto. Quando Harry o chamou, desesperado, ele foi sem pensar duas vezes. Ele sabia que era uma armadilha. Ele sabia que poderia morrer. Mas para Sirius, morrer lutando ao lado de Harry não era uma tragédia. Era uma confirmação de que, no final de tudo, ele estaria livre. Livre da culpa, livre da prisão, livre para lutar pela família que ele escolheu. Ele morreu sorrindo, porque naquele instante ele não era mais o prisioneiro de Azkaban. Ele era Sirius Black, um homem livre. A morte não era a maior perda. A maior perda é abrir mão de quem você é por quem você ama. John Coffin, de A Espera de um Milagre. John Coffin era um gigante gentil preso em um corredor da morte por um crime que ele não cometeu, mas sua inocência legal era apenas parte da tragédia. O verdadeiro tormento de John era o seu dom. Ele podia curar doenças, absorver a dor dos outros, mas ao fazer isso, ele absorvia também toda a escuridão, toda a crueldade, toda a maldade humana que causou aquele sofrimento. Cada cura era um ato de autotortura. Ele sentia na própria carne a dor que tirava dos outros. E pior, ele via as memórias das vítimas, os atos horríveis que os humanos cometiam uns aos outros. Para John Coffey, o mundo não era um lugar de esperança. Era um oceano infinito de crueldade do qual ele não conseguia escapar. Paul Edgecombe, o chefe dos guardas, descobriu a verdade. John era inocente. Ele poderia libertá-lo. Mas John implorou para não ser salvo. Ele estava exausto, exausto de sentir a maldade humana, exausto de absorver a dor do mundo, exausto de viver em um mundo cuja crueldade era normal. Seu sacrifício não foi apenas morrer injustamente, foi escolher a morte como a única forma de paz. Ele saiu deste mundo carregando nos ombros os pecados de pessoas que ele curou, mas que nunca mereceram sua bondade. Apesar de tudo isso, ele curou o mundo, mesmo sabendo que esse mundo não merecia. Itachi Uchiha, Naruto. Itachi Uchiha nasceu um gênio. Aos 7 anos, ele já pensava como um Hokage, mas ele nasceu também em um clã dividido. Os Uchihas planejavam um golpe de estado contra Konoha. Esse golpe levaria a uma guerra civil que destruiria tudo, incluindo o seu irmão, Sasuke. A vila forçou Itachi a fazer o impossível, massacrar seu clã para evitar a guerra, mas essa não foi a parte mais cruel. A parte mais cruel foi a que veio depois. Itachi não poderia simplesmente matar todos e desaparecer. Ele precisava que Sasuke sobrevivesse. E mais, ele precisava que Sasuke o odiasse. Ele se tornou o vilão, o monstro, o irmão que traiu tudo. Ele quebrou Sasuke psicologicamente, implantou nele um ódio profundo e consumidor. Tudo para dar ao garoto um propósito: vingança. Itachi viveu anos como um criminoso renegado, infiltrado na Akatsuki, protegendo Konoha das sombras, enquanto era odiado por todos. Cada respiração dele era um ato de amor silencioso e agonizante por um irmão que nunca poderia saber a verdade. Ele morreu como vilão, e foi exatamente assim que ele planejou. Porque para Itachi, o maior amor não precisava de reconhecimento, ele só precisa de sacrifício. Commander Shepard, Mass Effect. Commander Shepard não nasceu como herói. Nasceu um sobrevivente, marcado pela tragédia desde cedo. Shepard se tornou um soldado da Aliança, lutando batalhas que ninguém mais queria lutar. Mas tudo mudou quando foi nomeado Spectre, o primeiro humano a receber essa honra. Não era porque ele era especial, mas porque era o único disposto a fazer o que fosse necessário. Então veio a verdade. Os Reapers, máquinas antigas e incompreensíveis que retornam em ciclos para exterminar toda a vida avançada na galáxia, e Shepard descobriu que esse ciclo estava prestes a recomeçar. Shepard já havia morrido uma vez, literalmente. Foi jogado no vácuo do espaço e ressuscitado através do Projeto Lazarus.
Voltou, porque ninguém mais acreditava na ameaça. Ninguém mais estava disposto a lutar. O sacrifício de Shepard não foi apenas no final. Foi em cada escolha impossível. Sacrificar uma raça para salvar outra, escolher quem vive e quem morre em Virmire, destruir a base dos coletores ou salvá-las, curar a Genophago dos Krogans, arriscando uma nova guerra. Cada decisão carregava o peso de milhões de vidas. No final, quando a galáxia inteira estava à beira da extinção, Shepard enfrentou a escolha final. 3 opções: destruir os Reapers e toda a vida sintética, controlá-los se tornando a mente coletiva deles, ou se fundir com eles, transformando toda a vida orgânica e sintética em híbridos. E a situação foi que não importa qual escolha seria feita, em todas elas Shepard pagou com a própria vida. Ele sacrificou não apenas a existência, mas a chance de ver o futuro que construiu. Morreu sozinho no coração de Crusper, sabendo que trilhões viveriam, mas nunca saberiam o nome de quem os salvou. Um herói ele não é medido por onde começa, mas por onde escolhe terminar. Tony Stark, Vingadores Ultimato. Tony Stark começou como um gênio bilionário que acreditava poder comprar, controlar ou consertar qualquer coisa. Ele era arrogante, egocêntrico e obcecado por estar um passo à frente. Mas ao longo dos anos, algo mudou. Ele encontrou algo maior que ele mesmo. Pepper e depois Morgan. Sua filha era tudo o que ele nunca soube que precisava. Pela primeira vez na vida, Tony Stark tinha um mundo completo. Um futuro, uma razão para parar de lutar e apenas viver. E foi exatamente por isso que seu sacrifício foi tão devastador. Quando os Vingadores descobriram uma forma de reverter o estalo e trazer de volta metade do universo, Tony sabia que tinha um preço. As joias do infinito não eram feitas para serem usadas por mortais. Usá-las significava morrer. Tem a escolha mais cruel que um pai pode enfrentar: viver em paz com a sua família ou sacrificar tudo para dar a bilhões de pessoas, incluindo a sua família, um futuro. Ele olhou para aquele futuro com Morgan, aquele mundo perfeito que ele havia construído, e o destruiu. Ele não morreu como Homem de Ferro, o herói. Ele morreu como Tony Stark, o pai e marido, garantindo que a sua filha pudesse crescer em um mundo onde o pai dela não estaria presente. A última e maior lição de Tony Stark foi que a parte de nós que mais importa é a que damos para os outros. Eren Yeager, de Attack on Titan. Desde criança, Eren sonhava com a liberdade além das muralhas que aprisionavam a sua raça. Mas quando ele descobriu a verdade sobre o mundo, que a humanidade fora das muralhas odiava e temia o seu povo, que Paradis estava condenada, não importa o que fizessem, seu sonho se transformou em um pesadelo. Ele descobriu que estava preso em um futuro pré-determinado, um destino que ele mesmo iria executar, não porque ele queria, mas porque era o único caminho que ele via para libertar os seus amigos. Seu sacrifício foi monstruoso e complexo. Ele não sacrificou apenas sua vida ou sua moralidade. Ele sacrificou sua própria humanidade. Ele se tornou um monstro que pisoteia o mundo, carregando o fardo de assassinar bilhões de inocentes. Tudo para que seus amigos, e apenas seus amigos, pudessem viver. Ele não se tornou um vilão por acidente. Ele escolheu isso, porque ao se tornar o inimigo comum de toda a humanidade, seus amigos poderiam ser os heróis que o pararam. Eles viveram como salvadores do mundo, longe do ódio que sempre perseguiu Paradis. Ele morreu sozinho, odiado por todos, inclusive por aqueles que ele mais amava. Mas ele morreu sabendo que Mikasa, Armin e os outros viveriam em um mundo que ele tornou possível, com seu sangue, sua culpa e a sua condenação eterna. Trocou sua humanidade por um futuro para os seus amigos, e seu coração pela liberdade que nunca pôde ter. Fala pessoal, tudo bem? Gostaram do vídeo? Não esquece de dar o like. Faltou algum sacrifício? Comenta aí também, se inscreve no canal para os próximos vídeos. Até a próxima.